A noite estava fria quando Ana segurou sua filha nos braços, sentindo o corpo pequeno arder em febre. Melissa, de apenas 3 anos, chorava baixinho, o rostinho vermelho e os olhos brilhando de forma preocupante. O termômetro havia marcado quase 40 graus, e o pânico tomou conta do coração de Ana. "Vai ficar tudo bem, meu amor", ela sussurrou, tentando acalmar a menina enquanto chamava um táxi. Suas mãos tremiam ao apertar o celular. Eram quase 22 horas, e as ruas da capital estavam vazias. Ana mal havia retornado à cidade há 2 semanas, aceitando um emprego em um hotel de luxo. A oportunidade parecia perfeita demais para recusar, mesmo que significasse voltar ao lugar onde seu coração havia sido destroçado. O Hospital São Lucas brilhava como um farol na escuridão. Ana desceu do táxi com Melissa nos braços, correndo em direção ao pronto-socorro pediátrico. A recepcionista a direcionou rapidamente, percebendo a urgência da situação. "Consultório 3, a enfermeira já vai chamá-la", disse a mulher, apontando para o corredor. Ana sentou-se na sala de espera, embalando Melissa e cantarolando baixinho. Cada segundo parecia uma eternidade. Outras mães esperavam com seus filhos, mas ela mal conseguia pensar em outra coisa além da febre que não cedia. "Melissa Santos?" A voz de uma enfermeira ecoou pela sala. Ana se levantou imediatamente, segurando a filha com mais firmeza. Seus pés a levaram pelo corredor iluminado, passando por portas brancas até chegarem ao consultório 3. A enfermeira abriu a porta e disse: "Pode entrar. O Dr. Rafael já vai atendê-las." O nome atingiu Ana como um raio. Rafael. Não podia ser. Existiam milhares de Rafaéis no mundo. Era apenas uma coincidência cruel do destino. Ela respirou fundo e entrou na sala, mantendo os olhos fixos em Melissa. Mas então, ela ouviu a voz. Aquela voz que havia assombrado seus sonhos por 3 anos. Aquela voz que prometera amor eterno e que ela nunca mais pensou que escutaria. "Boa noite, eu sou o Dr. Rafael Mendes. Vou examinar sua filha." Ana ergueu os olhos lentamente e o mundo parou. Ali estava ele, vivo, real. O homem que ela amara com cada fibra do seu ser. O pai de sua filha. O homem que ela havia chorado até não ter mais lágrimas. Rafael estava ali, de jaleco branco, com o estetoscópio pendurado no pescoço, os mesmos olhos castanhos que ela conhecia tão bem. As pernas de Ana fraquejaram. Ela segurou Melissa com mais força, tentando se manter de pé. Rafael a olhou, e por um breve momento, algo passou por seus olhos. Uma centelha, um lampejo de reconhecimento, mas então desapareceu, substituído por preocupação profissional. "A senhora está bem?" ele perguntou, aproximando-se. "Por favor, sente-se." Ana não conseguia falar. Sua garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o choque e a dor. Como era possível? Ele estava morto. Ela havia ido ao funeral, havia visto o caixão, havia se despedido. Eu... Ela tentou, mas as palavras morreram em seus lábios. Rafael gentilmente a guiou até a cadeira, seus dedos tocando levemente seu braço. O toque enviou ondas de memória através do corpo de Ana. Ela se lembrou de todas as vezes que aquelas mãos a haviam segurado, todas as promessas que aqueles lábios haviam feito. "Respire fundo", Rafael disse, sua voz profissional mas gentil. "Vamos cuidar da sua filha primeiro, está bem? Como ela se chama?" "Melissa." Ana conseguiu sussurrar sua voz rouca. "Melissa", Rafael repetiu, e havia algo em sua voz, uma suavidade que não parecia puramente profissional. Ele olhou para a menina, e Ana viu seus olhos se arregalar ligeiramente. Melissa tinha os olhos de Rafael, o mesmo formato de rosto. Era impossível não ver a semelhança. Rafael piscou, parecendo desorientado por um momento, antes de retomar sua postura profissional. "Há quanto tempo ela está com febre?" "Desde o início da noite", Ana respondeu, forçando-se a se concentrar em Melissa. Sua filha precisava dela agora. As perguntas e o choque teriam que esperar. Começou de repente. Ela estava bem durante o dia, brincando normalmente, mas depois do jantar começou a reclamar de dor de garganta. Rafael assentiu, pegando seu estetoscópio. "Vou examiná-la." "Melissa, você pode abrir bem a boca para mim?" Enquanto ele examinava a menina, Ana observava cada movimento seu. Ele estava diferente. Mais magro, talvez, com pequenas linhas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Mas era ele, definitivamente ele.
Como isso era possível? É uma amigdalite, Rafael disse após alguns minutos de exame. Vou prescrever antibiótico e antitérmico. Com o tratamento adequado, ela vai melhorar em alguns dias. Ele se virou para o computador, começando a digitar a receita. Ana aproveitou o momento para estudá-lo mais de perto. Havia uma cicatriz na têmpora dele que ela não se lembrava, e algo em seus olhos parecia distante, como se ele estivesse perdido em algum lugar dentro de si mesmo. Desculpe, Rafael disse de repente, virando-se para ela, mas eu tenho a sensação de que nos conhecemos. Sei que pode parecer estranho, mas há algo familiar em você. O coração de Ana disparou. Ela não sabia o que dizer. Como explicar? Por onde começar? Nós estudamos juntos, ela disse cuidadosamente. Há alguns anos. Você fazia medicina, eu enfermagem. Rafael franziu a testa, seus olhos procurando em sua memória. Enfermagem, Desculpe, eu tive um acidente há 3 anos. Perdi parte das minhas memórias. Muitas coisas daquele período são nebulosas. As palavras atingiram Ana como socos. Um acidente, perda de memória. Tudo começava a fazer um terrível sentido. Ele não havia morrido. Ele havia esquecido. Esquecido dela. Esquecido deles. Entendo. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Qual é o seu nome? Rafael perguntou, e havia algo ansioso em sua voz, como se a resposta fosse importante de uma forma que ele não conseguia explicar. Ana Santos. Ele repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse testando a sensação dele em sua língua. Ana. Seus olhos se fecharam por um momento e ele passou a mão pela testa. Por que sinto que esse nome deveria significar algo para mim? Lágrimas queimavam nos olhos de Ana, mas ela as conteve. Não aqui, não agora, não na frente de Melissa. É só um nome comum, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Rafael a olhou por um longo momento, e Ana podia ver a confusão em seu rosto, a luta interna. Então, ele balançou a cabeça, como se estivesse afastando pensamentos indesejados, e voltou sua atenção para a receita. Aqui está, ele disse, entregando os papéis a ela. Siga as instruções cuidadosamente. Se a febre não baixar em 48 horas ou se piorar, traga-a de volta imediatamente. Ana pegou a receita, seus dedos roçando brevemente nos dele. O toque foi elétrico, e ela viu Rafael engolir em seco, sentindo também. Obrigada, ela murmurou, levantando-se com Melissa nos braços. Ana! Rafael a chamou quando ela estava quase na porta. Ela se virou. Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras não vinham. Finalmente ele apenas disse, cuide-se. Era a mesma frase que ele costumava dizer a ela toda vez que se despediam, anos atrás. Um pedaço de memória que permanecera, mesmo quando tudo mais havia sido esquecido. Ana saiu do consultório com as pernas bambas. No corredor, ela se apoiou na parede, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Rafael estava vivo e sem memória dela. Sem memória do amor deles. Sem memória de que a menina que ele acabara de examinar era sua filha. Enquanto esperava o táxi do lado de fora do hospital, segurando Melissa, que já começava a se adormecer, Ana deixou sua mente vagar para o passado, para o início de tudo. Tinha sido há 4 anos, no início do 2º semestre da faculdade. Ana era uma estudante de enfermagem esforçada, trabalhando durante o dia em uma lanchonete e estudando à noite. Sua bolsa de estudos era sua única chance de ter uma vida melhor, de sair da pobreza que marcara sua infância no interior. Rafael Mendes era tudo o que ela não era. Rico, de uma família tradicional da capital, estudante de medicina, com um futuro brilhante garantido. Eles não deveriam ter se cruzado, mas o destino tinha outros planos. Foi em uma feira de ciências da saúde na universidade. Ana estava apresentando um projeto sobre cuidados paliativos quando Rafael parou em frente ao seu estande. Ele fez perguntas inteligentes, demonstrou interesse genuíno, e quando seus olhos se encontraram, algo aconteceu. Uma faísca, uma conexão instantânea que nenhum dos dois poderia explicar. Você quer tomar um café depois disso? Ele havia perguntado, com um sorriso tímido que contrastava com sua aparência confiante. Ana deveria ter dito não. Deveria ter percebido que eles eram de mundos diferentes. Mas ela disse sim, e esse sim mudou sua vida para sempre. O café se transformou em jantar. O jantar se transformou em longas caminhadas pelo campus.
As caminhadas se transformaram em horas de conversas profundas sobre sonhos, medos e esperanças. Rafael era diferente de todos os garotos ricos que Ana conhecera. Ele era gentil, atencioso e genuinamente interessado em quem ela era, não de onde vinha. Minha família tem dinheiro, ele havia confessado uma noite enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque. Mas eu quero fazer a diferença. Quero ser médico para ajudar pessoas, não para ganhar dinheiro. É isso que minha mãe não entende. Ana apertou sua mão. Ela vai entender eventualmente. Quando vir o médico incrível que você vai se tornar. Rafael parou virando-se para ela. A luz da lua iluminava seu rosto, e Ana nunca o vira tão bonito. E você, ele disse suavemente, vai ser a enfermeira mais incrível que este país já viu. Porque você se importa de verdade. Isso é raro, Ana, não perca isso nunca. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, e Ana soube que estava perdida, completamente, irrevogavelmente apaixonada. Os meses seguintes foram mágicos. Eles estudavam juntos na biblioteca, dividindo fones de ouvido e anotações. Rafael a levava para jantar em pequenos restaurantes aconchegantes, lugares onde eles podiam ser apenas eles mesmos, sem o peso de suas diferentes classes sociais. Ele a conheceu seus pais, pessoas simples que trabalhavam duro e receberam Rafael de braços abertos. Mas conhecer a família de Rafael foi uma história completamente diferente. Minha mãe quer conhecer você, Rafael havia dito um dia, parecendo nervoso. Eu falei sobre nós e ela insistiu em um jantar. Ana sentiu o medo apertar seu estômago. Rafael, talvez seja cedo demais. Ana, eu amo você, ele disse pegando suas mãos. Quero que você faça parte da minha vida, toda ela. Isso inclui minha família. Como ela poderia recusar quando ele a olhava assim? O jantar foi um desastre. A mansão dos Mendes era intimidadora, cheia de móveis caros e arte que Ana só vira em livros. A mãe de Rafael, Beatriz Mendes, era uma mulher elegante e fria, com olhos calculistas que avaliaram Ana da cabeça aos pés e claramente a acharam inadequada. Então você estuda enfermagem, Beatriz havia dito, fazendo a profissão soar como algo menor. Que prático. É uma profissão importante. Rafael interveio, sua voz tensa. Ana é incrivelmente dedicada. Tenho certeza, Beatriz respondeu, seu sorriso não alcançando seus olhos. Tá a sua família, querida. De onde são? Do interior. Ana respondeu, mantendo a cabeça erguida apesar do desconforto. Meus pais têm um pequeno mercado. Ah, comerciantes, Beatriz disse, como se isso explicasse tudo. O resto do jantar foi igualmente desconfortável, com Beatriz fazendo perguntas sutilmente ofensivas e deixando claro que Ana não era boa o suficiente para seu filho. No carro, voltando para casa, Rafael estava furioso. Me desculpe, ela não tinha direito de tratá-la assim. Ela só quer proteger você, Ana disse, tentando ser compreensiva apesar da dor. Somos de mundos diferentes, Rafael. Não me importo com mundos diferentes, Rafael disse ferozmente parando o carro. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com determinação. Eu amo você, Ana. Isso é tudo que importa. Minha mãe vai ter que aceitar. Mas Beatriz não aceitou. Ela fez de tudo para separá-los. Tentou subornar Ana com dinheiro para deixar Rafael. Quando isso falhou, tentou arranjar compromissos com outras garotas para seu filho. Mas Rafael permaneceu firme, recusando cada tentativa. Vamos sair daqui, ele disse uma noite, depois de mais uma discussão com sua mãe. Depois que nos formarmos, podemos ir para outro lugar, começar nossa própria vida. Ana sorriu, permitindo-se sonhar com esse futuro. Um futuro juntos, longe de julgamentos e preconceitos. Então, ela descobriu que estava grávida. O teste de gravidez tremeu em suas mãos, enquanto ela encarava as duas linhas rosa. Não era planejado. Eles sempre tiveram cuidado, mas às vezes a vida tem outros planos. Ana sentiu medo, mas também uma alegria inesperada. Um bebê, dela e de Rafael. Quando ela contou a ele, Rafael ficou em choque por alguns segundos. Então um sorriso enorme se espalhou por seu rosto, e ele a pegou nos braços, girando-a. Um bebê, vamos ter um bebê. Ele a colocou no chão gentilmente, suas mãos indo para sua barriga ainda plana. Eu amo você tanto. Nós vamos fazer isso funcionar, eu prometo. Mas contar para Beatriz foi diferente. Muito diferente. Eles foram juntos à mansão de mãos dadas,
prontos para enfrentar o que viesse. Beatriz os recebeu na sala de estar, seu rosto uma máscara de compostura. Mãe, Rafael começou, nós temos algo importante para dizer. Ana está grávida. Vamos ter um bebê. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou completamente imóvel, seus olhos fixos em Ana com uma expressão que fez o sangue dela gelar. Entendo, Beatriz disse finalmente, sua voz perigosamente calma. Então você conseguiu o que queria, não é, Ana? Prendeu meu filho com uma gravidez. Não foi assim, Rafael protestou. Nós nos amamos. Este bebê é uma bênção. Uma bênção? Beatriz riu, um som amargo e cruel. Isso é uma armadilha. Ela planejou isso desde o início. Uma garota pobre pescando um marido rico. É a história mais antiga do mundo. Como você pode dizer isso? Rafael estava tremendo de raiva. Você não conhece Ana. Você não conhece nosso amor. Eu conheço garotas como ela. Beatriz cuspiu, apontando para Ana. Interesseiras que usam seus corpos para conseguir o que querem. E agora ela quer usar um bebê inocente? Eu não vou permitir. Ana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu amo Rafael. Eu nunca o usei. Silêncio! Beatriz gritou. Você vai se livrar dessa criança. Eu vou pagar qualquer valor necessário. E então você vai sair da vida do meu filho. Ela não vai fazer nada disso, Rafael rugiu, colocando-se na frente de Ana protetoramente. E se você não pode aceitar isso, então eu renuncio. Renuncio à herança, ao sobrenome, a tudo. Mas eu não vou abandonar a mulher que amo e nosso filho. Beatriz ficou pálida. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Rafael disse firmemente. Escolho Ana. Escolho nosso bebê. Se isso significa abrir mão de tudo mais, que assim seja. Ele pegou a mão de Ana. Vamos embora. Enquanto saíam, Beatriz gritou atrás deles. Você vai se arrepender disso, Rafael. Quando a realidade bater, quando você perceber que jogou tudo fora por uma aventura, você vai se arrepender. No carro, Rafael dirigia em silêncio, suas mãos apertadas no volante. Ana chorava baixinho ao seu lado. Finalmente, ele parou em um mirante que dava vista para a cidade iluminada. Ana, ele disse suavemente, pegando suas mãos. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos molhados de lágrimas. Eu falei sério sobre tudo, Rafael disse. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. Você e nosso bebê são minha família agora. Vamos encontrar um jeito. Eu vou trabalhar, terminar a faculdade e vamos construir nossa própria vida. Uma vida baseada em amor, não em dinheiro ou status. Mas sua família, sua herança, não significam nada sem você, Rafael a interrompeu. Você é minha vida, Ana. Você e nosso pequeno milagre. Ele tocou sua barriga gentilmente. Vamos ser felizes. Eu prometo. Ele a beijou então, um beijo cheio de promessas e esperança. Ana se permitiu acreditar, se permitiu sonhar que tudo daria certo. Mas o destino tinha outros planos. Era uma noite chuvosa, 2 semanas depois. Rafael havia acabado de deixar Ana em seu apartamento depois de um jantar tranquilo. Ele estava animado, fazendo planos para o futuro, falando sobre nomes para o bebê e como eles iriam decorar um quarto pequeno, mas aconchegante. Eu amo você, foram suas últimas palavras para ela naquela noite. Durma bem e sonhe com nosso futuro. Ana foi dormir com um sorriso no rosto, sua mão descansando em sua barriga. Ela foi acordada às 3 horas da manhã pelo telefone. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu, sua voz rouca de sono. Ana Santos? Uma voz oficial perguntou. Sim, este é o Hospital São Lucas. Você é a namorada de Rafael Mendes. O coração de Ana parou. Sim, por quê? O que aconteceu? Houve um acidente de carro. Você precisa vir até aqui imediatamente. Ana não se lembrava de como chegou ao hospital. Tudo era um borrão de lágrimas e pânico. Quando chegou, Beatriz já estava lá, com o rosto pálido mas composto. Onde ele está? Ana exigiu. Como ele está? Beatriz a olhou com uma expressão estranha, uma mistura de dor e algo mais. Algo frio. Ele não sobreviveu, ela disse simplesmente. O mundo de Ana desmoronou. Não era possível. Ela acabara de vê-lo. Ele estava bem. Eles tinham planos. Eles iam ter um bebê juntos. Não, Ana sussurrou, suas pernas cedendo. Não. Uma enfermeira a ajudou a sentar, mas Ana mal conseguia respirar.
Rafael estava morto. Seu amor, o pai de seu filho, morto. Eu quero vê-lo, Ana disse entre soluços. Por favor, deixe-me vê-lo. Não é possível, Beatriz respondeu, sua voz fria. O acidente foi severo. É melhor que você se lembre dele como era. Nos dias que se seguiram, Ana estava em um estado de choque. Ela foi ao funeral, ficou ao fundo enquanto Beatriz e sua família pranteavam. Ela viu o caixão ser baixado à terra e uma parte dela morreu junto. Foi uma semana depois do funeral que Beatriz a procurou. Ana estava em seu apartamento, mal conseguindo sair da cama, quando a campainha tocou. Nós precisamos conversar, Beatriz disse assim que Ana abriu a porta. Elas sentaram na pequena sala de estar. Beatriz olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Vou ser direta, ela começou. Você está grávida do filho do meu Rafael, um filho que ele nunca conhecerá graças a você. Graças a mim? Ana repetiu chocada. Como isso é culpa minha? Se você não estivesse grávida, ele não teria discutido comigo. Ele não teria saído tão nervoso naquela noite. Ele não teria estado tão distraído ao dirigir. Beatriz se inclinou para a frente, seus olhos duros. Você matou meu filho. As palavras atingiram Ana como facas. Não, eu nunca quis. Mas você quis, Beatriz continuou implacavelmente. Você quis prendê-lo com uma gravidez. E agora ele está morto. E você quer criar essa criança? Um lembrete constante do que você fez? Eu amo essa criança, Ana disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. É tudo que me resta de Rafael. Então você é ainda mais egoísta do que eu pensava, Beatriz disse friamente. Porque que vida você pode dar a essa criança? Você é pobre, sem família rica, sem apoio. Vai criar essa criança em um apartamento miserável, trabalhando em empregos degradantes? É isso que você quer para o filho de Rafael? Eu vou fazer funcionar, Ana disse com determinação, mesmo através das lágrimas. Eu amo esta criança. Amor não paga contas, Beatriz retrucou. Deixe-me ser clara. Você não terá um centavo meu. Nem para você, nem para essa criança. Você fez sua escolha. Agora viva com as consequências. Ela se levantou para sair, então se virou para um último golpe. E se você acha que pode vir atrás de mim pedindo dinheiro no futuro, esqueça. Eu tenho advogados poderosos. Eles vão destruir qualquer reivindicação que você tenha. Você está sozinha, Ana. Completamente sozinha. E então ela saiu, deixando Ana em pedaços no chão. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Ana. Ela largou a faculdade, não conseguia se concentrar com a dor e a gravidez. Ela voltou para o interior, para a pequena casa de seus pais. Eles a receberam de braços abertos, sem julgamentos. Apenas amor. Vamos superar isso juntos, sua mãe havia dito, abraçando-a. Você e esse bebê são uma bênção. Ana trabalhou como doméstica, limpando casas durante a gravidez, economizando cada centavo. Quando Melissa nasceu, Ana olhou para aqueles olhos castanhos, os olhos de Rafael, e sentiu amor puro. Ela prometeu à sua filha que daria a ela a melhor vida possível, não importava o quê. Os 3 anos seguintes foram uma luta. Ana trabalhava incansavelmente. Seus pais ajudavam com Melissa, e juntos eles faziam funcionar. Mas Ana sempre sonhou com mais. Ela queria que Melissa tivesse oportunidades, educação, um futuro melhor. Então sua tia Helena ligou, oferecendo um emprego em um hotel de luxo na capital. O salário era 3 vezes o que Ana ganhava. Helena tinha um apartamento pequeno, onde Ana e Melissa poderiam ficar, e ela cuidaria da menina quando Ana estivesse trabalhando. É uma oportunidade incrível, Helena havia dito. Você deveria aceitá-la. Ana tinha hesitado. Voltar para a capital significava voltar para onde tudo acontecera, onde seu coração havia sido partido, onde Rafael estava enterrado. Mas então ela olhou para Melissa, com seus olhos curiosos e sorriso brilhante, e soube que tinha que ser forte, por ela. E agora aqui estava, voltando ao presente, sentada no táxi com Melissa nos braços e uma receita médica nas mãos. Uma receita assinada por Rafael Mendes. Vivo, sem memória, mas vivo. Nos dias seguintes, Ana não conseguia parar de pensar em Rafael. Ela deu o medicamento para Melissa conforme prescrito, e a febre da menina baixou. Mas as perguntas em sua mente só cresciam. Como Rafael estava vivo? Por que Beatriz havia mentido? O que ela deveria fazer agora? Tia Ana está distraída.
Melissa observou com sua voz aguda enquanto brincava com seus blocos de montar. Desculpe, querida, Ana disse, forçando um sorriso. A tia está só pensando. Pensando no quê? No seu pai, Ana queria dizer. No homem que te fez e que não sabe que você existe. Em coisas de adultos, ela disse em vez disso. Melissa parecia melhor, mas Ana sabia que precisava levá-la para uma consulta de acompanhamento. Parte dela queria evitar o Hospital São Lucas, encontrar outro médico. Mas outra parte, a parte que nunca conseguira superar Rafael, precisava vê-lo novamente. Uma semana depois, ela marcou o retorno. Seu coração batia descontroladamente enquanto entrava no hospital. Ela havia se arrumado mais do que o normal, então se repreendeu por isso. O que estava esperando? Que ele se lembrasse dela? Que milagrosamente a memória voltasse? Mas quando ela entrou no consultório e viu Rafael novamente, algo mudou. Seus olhos se iluminaram ao vê-la de uma forma que era puramente instintiva. Ana, ele disse, e seu nome soou diferente em seus lábios. Mais suave, mais familiar. E Melissa, como você está se sentindo, pequena? Melissa, que normalmente era tímida com estranhos, sorriu para ele. Melhor. O remédio ruim funcionou. Rafael riu, e o som fez o coração de Ana pular. Era a mesma risada que ela costumava amar. Às vezes os melhores remédios não têm o melhor gosto, ele disse, examinando Melissa. Mas você foi muito corajosa. Enquanto ele checava a garganta de Melissa, ele continuou conversando. Sabe, desde que nos vimos eu não consigo parar de pensar. Você disse que estudamos juntos? Sim, Ana confirmou, seu coração acelerando. Eu tentei me lembrar, Rafael admitiu, parecendo frustrado. Depois do meu acidente há tantas lacunas, mas com você é diferente. Não é só que eu não consigo me lembrar, é que eu sinto que deveria me lembrar, como se houvesse algo importante que estou esquecendo. Ana não sabia o que dizer. Como explicar que o que ele estava esquecendo era tudo? Era o amor deles, as promessas, os sonhos, a vida que deveriam ter construído juntos? Memórias são complicadas, ela disse cuidadosamente. Às vezes é melhor focar no presente. Mas o passado nos molda, Rafael argumentou. Ele terminou de examinar Melissa e se virou para Ana completamente. Olhe, eu sei que isso pode parecer estranho, mas você gostaria de tomar um café? Talvez você possa me contar sobre como éramos na faculdade. Pode ajudar a preencher algumas lacunas. Ana hesitou. Era uma ideia terrível. Abriria feridas antigas. Mas ela se viu dizendo, ok, café. Eles marcaram para o dia seguinte no café do hospital. Hannah deixou Melissa com Helena, suas mãos tremendo enquanto se arrumava. Ela estava fazendo a coisa certa. O café estava tranquilo quando ela chegou. Rafael já estava lá, com 2 cafés em copos de papel à sua frente. Ele sorriu quando a viu, levantando-se gentilmente. Espero que você ainda goste de café com leite, ele disse. Eu não sei porquê, mas senti que você gostaria. Ana pegou o copo com mãos trêmulas. Era exatamente como ela gostava. Ele não se lembrava conscientemente, mas seu coração lembrava. Obrigada, ela disse, sentando-se. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Rafael começou. Então, nos conhecemos na faculdade. Você pode me contar como foi? Ana respirou fundo. Ela poderia contar a verdade. Poderia abrir seu coração e arriscar ser rejeitada novamente? Ela decidiu começar devagar. Nós nos conhecemos em uma feira de ciências da saúde. Você parou no meu estande sobre cuidados paliativos. Rafael assentiu concentrado. E nós éramos amigos? Sim, Ana disse, sua voz quebrando um pouco. Muito bons amigos. Só amigos? Rafael perguntou. E havia algo em seus olhos, uma intensidade que a fez corar. Nós tínhamos algo especial, Ana admitiu, mas as circunstâncias eram complicadas. Minhas família, Rafael disse, não como uma pergunta. Eles não aprovavam. Ana ficou surpresa. Como você sabe? Porque minha mãe ainda age de forma estranha toda vez que menciono conhecer alguém novo, Rafael disse amargamente. Ela é controladora, sempre foi. Eu só não me lembro de muitos detalhes de porquê. Ela tem expectativas, Ana disse diplomaticamente. Expectativas que arruinaram relacionamentos no passado? Rafael adivinhou. Quando Ana não respondeu, ele suspirou. Eu sinto muito, por seja lá o que aconteceu entre nós. Mesmo que eu não me lembre, eu sinto que deveria pedir desculpas. Você não tem que pedir desculpas por algo que não se lembra,
Ana disse suavemente. Mas eu quero, Rafael insistiu. Ele estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Há algo em você, Ana. Algo que faz meu coração acelerar sem razão. Algo que faz tudo parecer familiar e novo ao mesmo tempo. É frustrante não conseguir me lembrar por quê. Ana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael, você pode me contar? Ele pediu. Tudo? Mesmo que eu não me lembre, quero saber. E então Ana contou. Não tudo, mas partes. Ela contou sobre o amor deles, sobre como eram felizes, sobre os planos que faziam. Ela não mencionou a gravidez ou o que Beatriz disse. Ainda não. Mas ela pintou um retrato de um relacionamento lindo que havia sido destruído pelo acidente. Rafael ouviu em silêncio, e Ana podia ver emoções passando por seu rosto. Tristeza, admiração e algo que se parecia muito com saudade. Eu desejo poder me lembrar, ele disse quando ela terminou. Você faz soar tão perfeito. Não era perfeito, Ana admitiu, mas era real, era amor. Era, Rafael repetiu. Passado? Ana olhou para ele, para os olhos que ela amara por tanto tempo. Você não se lembra de mim, Rafael. Não posso esperar que sinta algo por alguém que é uma estranha para você. Mas você não é uma estranha, Rafael disse intensamente. Esse é o ponto. Desde o momento que você entrou no meu consultório, você não foi uma estranha. Você foi familiar. Como voltar para casa? O coração de Ana batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Rafael, eu sei que é loucura, ele continuou. Eu sei que acabamos de nos reencontrar, mas eu gostaria de tentar novamente. Conhecer você de novo. Talvez as memórias voltem, talvez não. Mas eu gostaria de criar novas memórias. Ana queria dizer sim. Cada fibra do seu ser queria dizer sim. Mas então ela pensou em Melissa, em como Rafael não sabia que tinha uma filha, em como Beatriz havia mentido e manipulado. Havia tanto que ele não sabia. Tem coisas que você precisa saber primeiro, Ana disse cuidadosamente. Coisas importantes. Então me conte, Rafael encorajou. Ana respirou fundo. Era agora ou nunca. Melissa, ela não é minha sobrinha ou afilhada. Ela é minha filha. Rafael piscou, surpreso. Oh, eu não percebi que você era... Você é casada? Não, Ana disse. Eu nunca me casei. O pai dela estava no acidente. O mesmo acidente que fez você perder sua memória. Ela viu a compreensão lentamente surgir no rosto de Rafael. Seus olhos se arregalaram, sua boca abriu-se ligeiramente. Você quer dizer, eu? Ana assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto livremente agora. Sim, Melissa é sua filha, Rafael. Eu estava grávida quando você teve o acidente. Sua mãe me disse que você tinha morrido. Eu só descobri que você estava vivo quando fui ao hospital na semana passada. Rafael ficou completamente imóvel. Ana podia ver sua mente trabalhando, processando, tentando entender. Eu tenho uma filha, ele sussurrou finalmente. Melissa é... minha filha? Sim, Ana confirmou. Minha mãe sabia? Rafael perguntou, sua voz ficando mais dura. Ela sabia que eu tinha uma filha e não me contou? Ela sabia que eu estava grávida, Ana disse. Ela não queria que eu fizesse parte da sua vida. Ela me disse que você estava morto. Eu fui ao seu funeral, Rafael. Eu vi seu caixão ser enterrado. A raiva surgiu no rosto de Rafael. Ela forjou minha morte. Ela te fez acreditar que eu estava morto para nos manter separados. Eu não sei os detalhes, Ana admitiu. Só sei o que ela me disse, que você tinha morrido no acidente, que era minha culpa, que ela nunca aceitaria minha criança. Rafael se levantou abruptamente, quase derrubando sua cadeira. Eu preciso falar com ela, agora. Rafael, espere. Ana começou, mas ele já estava saindo. Ana o seguiu até o estacionamento. Por favor, não faça nada precipitado. Você acabou de descobrir. Acabei de descobrir que tenho uma filha de 3 anos que nunca conheci porque minha mãe mentiu. Rafael rugiu, então respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpe, não quero gritar com você, mas eu preciso de respostas. Eu entendo, Ana disse, mas por favor, seja cuidadoso. Sua mãe ela é manipuladora. Eu vou ser mais que cuidadoso, Rafael prometeu, seus olhos frios. Eu vou ser implacável. A confrontação com Beatriz foi explosiva. Ana insistiu em ir junto e Rafael concordou. Eles foram juntos à mansão e Beatriz ficou pálida quando os viu entrarem juntos.
Rafael, o que está acontecendo? Ela perguntou, fingindo inocência. Você me disse que Ana estava morta. Rafael acusou sem rodeios. Você me disse que a garota da faculdade que eu supostamente namorava tinha morrido no mesmo acidente que eu. Beatriz empalideceu ainda mais. Eu estava tentando proteger você. Proteger de quê? Da verdade? Rafael estava tremendo de raiva. Ela estava grávida, mãe, grávida do meu filho, e você a fez acreditar que eu estava morto. Você não se lembrava dela. Beatriz defendeu-se. Quando acordou do coma, você não se lembrava de nada daqueles últimos meses. Eu pensei que seria mais fácil assim, um novo começo. Mais fácil para quem? Rafael demandou. Você deixou minha filha crescer sem pai. Você deixou Ana acreditar que eu estava morto. Ela não era boa para você. Beatriz gritou, perdendo a compostura. Ela era uma caçadora de fortuna usando você. Ela estava trabalhando como doméstica para sustentar minha filha. Rafael interrompeu. Ela poderia ter me processado por pensão alimentícia. Poderia ter vindo atrás do dinheiro da família. Mas não veio, porque diferente de você, ela tem honra. Beatriz tentou outra abordagem, suas lágrimas surgindo. Eu perdi você, Rafael. Por semanas eu achei que você ia morrer. Quando você finalmente acordou, eu só queria protegê-lo. Você queria me controlar, Rafael corrigiu. Como sempre fez, mas acabou, mãe, acabou. O que você quer dizer? Beatriz perguntou, medo genuíno em seus olhos pela primeira vez. Quero dizer que estou saindo, Rafael disse firmemente. Estou renunciando a qualquer reivindicação sobre a herança da família. Vou construir minha própria vida. Com Ana e Melissa. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, Rafael disse. Você teve a chance de fazer a coisa certa. Você escolheu mentir e manipular. Agora você vai viver com as consequências. Ele pegou a mão de Ana. Vamos. Enquanto saíam, Beatriz gritou atrás deles, mas Rafael não olhou para trás. No carro ele segurou firmemente o volante, sua respiração pesada. Me desculpe, ele disse finalmente. Por tudo. Por não lutar o suficiente. Por deixá-la sozinha. Você não se lembrava, Ana disse suavemente. Não é sua culpa. Mas agora eu sei, Rafael disse olhando para ela. E quero compensar se você me deixar. Eu sei que tenho 3 anos para recuperar. Sei que perdi tanto, mas quero tentar. Quero conhecer minha filha. Quero conhecer você de novo. Ana sentiu esperança florescer em seu peito pela primeira vez em anos. Melissa precisa de você. Eu também. Rafael sorriu, e era o sorriso que Ana se lembrava, aquele que iluminava todo o seu rosto. Então, vamos começar de novo. Olá, eu sou Rafael, e eu acho que estou me apaixonando por você pela segunda vez. Ana riu através das lágrimas. Olá, Rafael. Eu acho que nunca parei de amar você. Os meses seguintes foram de cura e descoberta. Rafael conheceu Melissa apropriadamente como pai. No início, Melissa estava confusa sobre por que o médico bonito estava sempre visitando, mas Rafael foi paciente e gentil, construindo a confiança dela lentamente. Melissa, Ana explicou uma noite, você sabe como você sempre perguntou sobre seu papai? Melissa assentiu, seus olhos castanhos grandes e curiosos. Bem, o médico que cuidou de você, ele é seu papai. Ele estava doente por muito tempo e não conseguia nos encontrar. Mas agora está melhor e quer ser parte da nossa vida. Melissa olhou para Rafael, que estava nervoso como nunca. Você é meu papai? Sim, Rafael disse, sua voz embargada. Se você me aceitar. Melissa pensou por um momento, então seus braços se estenderam. Rafael a pegou e ambos começaram a chorar. Ana juntou-se ao abraço e pela primeira vez em anos sentiu-se completa. Rafael começou a ter flashes de memória. Nada grande, mas pequenos momentos. Uma risada de Ana. O jeito que ela mexia o café. Um perfume familiar. Os médicos disseram que passar tempo com ela poderia ajudar, que o cérebro às vezes encontra caminhos de volta para memórias através de emoções. Mas Rafael descobriu que não se importava tanto em se lembrar do passado. Ele estava ocupado demais criando um futuro. Ele se mudou para um apartamento perto de Ana e Melissa. Ele passava todos os momentos livres com elas. Levava Melissa para o parque, ajudava Ana com compras, fazia jantares juntos. Era como construir um quebra-cabeça do zero, mas era um quebra-cabeça lindo. 6 meses depois de se reencontrarem, Rafael levou Ana ao mesmo mirante, onde uma vez havia feito promessas. A cidade brilhava abaixo deles, e Melissa dormia no banco de trás do carro.
Eu não me lembro de trazer você aqui antes, Rafael admitiu. Mas parece certo, parece como casa. Você me trouxe aqui, Ana disse suavemente. Na noite em que sua mãe tentou nos separar pela primeira vez. Você fez promessas aqui. Que promessas? Você disse que me escolheria sempre, que construiríamos uma vida baseada em amor, não em dinheiro ou status. Rafael assentiu. Boas promessas. Vou fazê-las de novo. Ele se virou para ela, pegando suas mãos. Ana, eu não me lembro de me apaixonar por você pela primeira vez, mas me apaixonar por você agora tem sido a maior alegria da minha vida. Você é forte, gentil e a melhor mãe que Melissa poderia ter. Você superou tanto e ainda tem amor no coração. Ele se ajoelhou, e Ana ofegou quando ele tirou uma pequena caixa do bolso. Eu deveria ter feito isso há 4 anos, Rafael disse, mas estou fazendo agora. Ana Santos, você me faria a honra de se casar comigo, de deixar eu compensar todo o tempo perdido, de me deixar ser seu parceiro, o pai da nossa filha, e seu amor para sempre? Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou, e era como se todo o sofrimento, toda a dor, toda a solidão tivessem valido a pena para chegar a este momento. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas linda. Melissa foi da minha, espalhando pétalas com séria concentração. Os pais de Ana choraram de alegria. A família de Rafael... Bem, Beatriz não foi convidada. Alguns relacionamentos eram irreparáveis demais. Mas Rafael tinha Ana, Melissa e um futuro brilhante à frente. Ele começou a trabalhar meio período em uma clínica comunitária, tratando pacientes que não podiam pagar. Ana voltou para a escola, finalmente terminando seu curso de enfermagem. Uma noite, 1 ano após se casarem, Rafael acordou subitamente. Ana se virou para ele, preocupada. Você está bem? Ela perguntou. Rafael tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu me lembrei, ele disse maravilhado. Eu me lembrei de tudo. A feira de ciências, nosso primeiro beijo, a noite que descobrimos sobre Melissa. Tudo. Ana segurou seu rosto. Tudo? Tudo, ele confirmou. E você sabe o que é mais bonito? Minhas memórias antigas são especiais, mas o que construímos agora é ainda melhor, porque escolhemos isso. Apesar de tudo, escolhemos amor. Ele a beijou profundamente. Eu te amo, Ana. Sempre amei. Sempre amarei. Eu também te amo. Ana respondeu. Nas memórias antigas e nas novas. Em cada momento passado e futuro. Do quarto ao lado, ouviram Melissa chamar. Mamãe, papai. Eles foram juntos ao quarto da filha. Melissa estava sentada na cama, seu ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Tive um sonho ruim, ela disse com uma voz pequena. Rafael a pegou no colo, Ana acariciando seu cabelo. Está tudo bem agora, Rafael disse suavemente. Papai e mamãe estão aqui. Sempre estaremos aqui. Promessa? Melissa perguntou. Promessa, Ana e Rafael disseram juntos. E foi uma promessa que mantiveram. Através dos anos, através dos desafios, através de tudo, eles construíram uma vida baseada em amor, não em riqueza ou status. Melissa cresceu cercada por amor, com pais que se amavam profundamente e que a amavam ainda mais. Às vezes, Ana ainda olhava para Rafael e se maravilhava com o caminho que haviam percorrido. Da tragédia à alegria, da separação ao reencontro, do desespero à esperança. E Rafael, olhando para sua esposa e filha, sabia que não importava o que o passado havia tirado dele. O presente havia lhe dado algo ainda mais precioso. Uma segunda chance, uma família, um amor que sobreviveu à perda de memória, às mentiras e ao tempo. No final, o amor havia vencido, e isso era tudo o que importava. Anos depois, quando Melissa perguntou como seus pais se apaixonaram, Ana e Rafael sorriram e contaram a história. Não era uma história simples, era cheia de dor e perda. Mas também era uma história de resiliência, de amor que não desiste, de segundas chances. E viveram felizes para sempre? Melissa perguntou, como toda criança pergunta. Estamos vivendo felizes para sempre agora. Rafael respondeu, puxando Ana e Melissa para um abraço. Cada dia é nosso felizes para sempre. E era verdade. Apesar de tudo que haviam enfrentado, apesar das mentiras e da separação, apesar da perda de memória e dos anos roubados, eles haviam encontrado seu caminho de volta um para o outro. E agora, juntos,
estavam criando a vida que sempre deveriam ter tido. O amor deles havia sido testado de formas que poucos amores são. E não apenas sobreviveu, prosperou. Porque o verdadeiro amor não é só um sentimento, é uma escolha. Uma escolha que Rafael e Ana faziam todos os dias. A escolha de amar, de perdoar, de construir, de crescer juntos. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, a pequena família de 3, logo seria de 4, pois Ana estava grávida novamente, olhava para o futuro com esperança e alegria. O passado havia sido doloroso, mas o ensinara a apreciar o presente. E o futuro? O futuro estava cheio de possibilidades infinitas, todas construídas sobre a fundação sólida de amor verdadeiro. Esta era a história de Ana e Rafael. Uma história de amor perdido e reencontrado. Uma história de memórias esquecidas, mas sentimentos que permaneceram. Uma história que provou que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer coisa, até mesmo ao esquecimento. E eles viveram, não apenas felizes para sempre, mas completos, realizados e profundamente, incondicionalmente apaixonados. Porque no fim, o amor sempre encontra um caminho. Sempre. Pelo Study, gostou dessa história? Deixe sua avaliação de 0 a 10 nos comentários. Conte-me o que achou do reencontro emocionante de Ana e Rafael e se você também acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Sua opinião é muito importante. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.